Quais os melhores alimentos para o emagrecimento? Me pediram esse vídeo aqui no YouTube e eu estou gravando ele para você que me pediu. Ou melhor, para as pessoas que me pediram, porque várias pessoas já me pediram esse vídeo. Então vamos lá. Primeiro ponto, antes da gente falar dos alimentos em si, calma. Eu vou falar de alimentos, falar alguns exemplos, dar uma listinha para você se virar, tá? Mas antes eu preciso que você entenda algumas coisas. Primeiro, eu preciso que você entenda que nada engorda e nada emagrece. Como assim, Nutri, nada engorda e nada emagrece? Eu escuto completamente diferente na internet. Pois é, nada engorda e nada emagrece. E quero que você pense comigo como isso é verdade. Refrigerante, na minha opinião, é a pior coisa desse mundo. Vou até gravar um vídeo sobre por que o refrigerante é a pior coisa, que não deveria nem ser uma sessão, muito menos para o final de semana. Mas, enfim, tema de outro vídeo. Refrigerante pra mim é a pior coisa, né? Aquele refrigerante tradicional com açúcar. Ele tem muito açúcar. O potencial de engordar é imenso. Quem aí que tá me assistindo conhece alguém que toma refrigerante e não é gordo? Eu conheço. Se você conhece também, comenta aqui pra mim. Pois é, se nem um refrigerante que tem um alto potencial de engordar, engorda, então não é bem assim que as coisas funcionam. Nada engorda e nada emagrece. Entenda isso e você vai conseguir fazer com que o seu processo seja muito mais leve. Porque você vai começar a entender que o X da questão está no conjunto. Ou seja, você pode comer de tudo, dando preferência, obviamente, para os alimentos que não fazem mal à saúde, que são saudáveis, que são nutritivos. E você só vai precisar entender as porções. Jéssica, mas o título não era os melhores alimentos? Sim, existem alimentos que são mais estratégicos e eu vou falar disso também. Mas eu não posso começar falando sobre esses alimentos estratégicos sem antes te falar que você pode comer os outros alimentos que não estão nessa lista, entre aspas, né? Que não vai ser bem uma lista. Mas entendendo que tudo vai depender da quantidade dos alimentos, dos outros alimentos que você vai consumir. Pegou a visão? Então pronto. Então, beleza. Então, quais são os melhores? Tem um conceito que eu acho muito legal, que é o chamado densidade calórica. E o que é isso, Jéssica? É você entender que alguns alimentos têm muitas calorias por grama. Por exemplo, uma banana desidratada é igualzinha uma banana normal. E uma banana desidratada tem mais calorias por grama, ou seja, maior densidade calórica. Quando você começa a entender isso aqui, que uma banana pequena desidratada não vai te dar a saciedade que uma banana grande, você começa a entender que se você tiver esses dois alimentos para escolher, o mais estratégico para emagrecimento seria a banana grande, porque a banana grande vai te dar mais saciedade que a banana pequena. Sem falar que essa banana pequena aqui é uma delícia, né? Essas bananas desidratadas. Amo de paixão. Então, é muito fácil você passar do tom e comer um pacote inteiro. Ou seja, comer uma penca de banana. Pensando nisso, existem alimentos que têm poucas calorias por grama. Quais são eles? Número 1 da lista, legumes. Os legumes, eles são lindos e maravilhosos. Principalmente alguns legumes em especial, de tipo pepino. É uma das coisas que eu posso falar. Come o quanto você quiser, que ninguém vai engordar porque tá comendo pepino. Impossível engordar comendo pepino, porque pepino é praticamente só água. Então, os legumes, eles são muito nutritivos e possuem poucas calorias, pouco carboidrato. A maioria são fontes de carboidrato, mas todos pouca quantidade, muita água, muita vitamina, muito mineral, muita fibra, alto potencial de saciedade e poucas calorias. Então, legumes é o top 1 da lista. Legumes, hortaliças, folhas, top 1. Então, seria um alimento muito estratégico para quem quer emagrecer. Porque, basicamente, tem muita fibra. Então, você entope o seu estômago e não sente fome. Segundo alimento, que não é bem um alimento, mas eu acho importante falar, ou seria um alimento, não sei, agora vocês me pegaram. Água, acho que água seria mais para nutriente, né? Vou pesquisar isso aí, depois eu conto pra vocês. Água é muito importante, porque primeiro, água nem caloria tem, e muitas vezes o nosso corpo confunde fome com sede, então vai dar merda. Então, na dúvida, bebe água que ajuda, tá? Então, o corpo realmente confunde fome com sede, então bebe água, na dúvida que você vai estar bem na fita. Terceiro alimento estratégico para emagrecimento, proteína. Então, as proteínas, elas são muito importantes no processo de emagrecimento. Então, carne, ovo, peixe, frutos do mar, são extremamente importantes no processo de emagrecimento. Então,
Anota aí também na sua listinha. Proteína, alimentos, fontes de proteína. Carne, ovo, peixe, laticínios também são fontes de proteína. E já tem estudos mostrando que o leite é sim um alimento estratégico para o emagrecimento, que o leite ajuda sim no emagrecimento. Então, esquece as modinhas e bebe o seu leite se você gosta, né? Porque se você não gosta, você não é obrigado a nada, beleza? Então, terceira alimento da nossa lista, proteína, alimentos fontes de proteína. Quarto, alimentos fontes em fibra, ou seja, aquelas sementinhas do tipo chia, linhaça, gergelim, elas são muito estratégicas para o emagrecimento, porque dão muita saciedade. Então, também, ninguém vai engordar porque tá comendo chia demais. No máximo vai ficar com uma prisão de ventre, porque se você, geralmente ajuda, né? Mas se você consumir em excesso, pode causar sim uma prisão de ventre. Uma vez uma amiga minha perguntou se ela poderia consumir chia à vontade. Eu falei que sim. Aí ela comeu meio quilo de chia. Então depois disso eu me sinto na obrigação de dar esse aviso que em excesso pode dar obstipação, mas um excesso é um exagero sem fim. Então não precisa você exagerar. Existem outros tipos de alimento, por exemplo, existem frutas, as frutas mais aguadinhas, as frutas mais ácidas, geralmente elas são menos ricas em carboidrato e são sim muito estratégicas para o processo de emagrecimento. As frutas mais maçudinhas, elas já são mais ricas em carboidrato. Então, é mais fácil de você se exceder. Não é que você não pode comer, você pode comer sim. Até porque quando eu comecei lá no início do vídeo eu disse que nada engorda e nada emagrece. Mas se você comparar as frutas mais aguadinhas e mais ácidas com as frutas mais maçudinhas e mais doces, essas aqui são mais estratégicas para o emagrecimento. Entenderam? Gostaram do vídeo de hoje? Amanhã eu vou fazer um vídeo sobre os melhores alimentos para o ganho de massa muscular. Então, até amanhã com mais esse vídeo.